1º de outubro de 1946, Nuremberg, Alemanha. Na sala do Tribunal Internacional, a justiça buscava encerrar um dos capítulos mais obscuros da história moderna. Entre os condenados que ouviam sua sentença, estava Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial. Um homem cujo nome permaneceria ligado aos crimes mais atrozes do regime nazista. Seu fim seria tão impiedoso quanto as ordens que ele mesmo havia assinado. Alfred Jodl nasceu em 10 de maio de 1892 em Würzburg, uma tranquila cidade alemã, cercada por colinas e vinhedos. Sua infância transcorreu sob a sombra de um pai militar severo e de uma mãe distante, um ambiente que moldou em Jodl um senso obsessivo de disciplina e obediência. Desde jovem mostrou habilidades intelectuais excepcionais e seu caminho parecia claro: o exército. Aos 19 anos, ingressou na academia militar, iniciando uma carreira que o levaria aos degraus mais altos do poder militar alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, Jodl serviu na frente ocidental. A brutalidade da guerra e a derrota da Alemanha, em 1918, deixaram nele um ressentimento profundo, uma sensação de humilhação que o perseguiria por toda a vida. A República de Weimar e suas crises políticas apenas reforçaram em Jodl a necessidade de uma ordem absoluta, uma disciplina que mais tarde encontraria encarnação no nazismo. Após a guerra, continuou sua formação no exército alemão, especializando-se em táticas e estratégia. Sua ascensão foi constante, graças à sua mente analítica, à sua habilidade em organizar operações militares e à sua absoluta lealdade à cadeia de comando. Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, Jodl já estava integrado na estrutura de alto comando da Wehrmacht. Não era um ideólogo, não era obcecado pela política, mas compartilhava a crença na supremacia alemã e na obediência cega ao Führer. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, Jodl desempenhou um papel crucial no planejamento da invasão da Polônia. Como chefe do Estado-Maior, estava plenamente consciente de que as operações incluíam assassinatos, retaliações e a eliminação sistemática de líderes civis e militares poloneses. Seu conhecimento não era teórico, assinou ordens e aprovou planos que condenaram à morte milhares de pessoas, tudo sob a aparência da legalidade militar. No decorrer da guerra, Alfred Jodl tornou-se um dos principais arquitetos das campanhas nazistas. Assinou ordens que violavam o direito internacional, incluindo a execução de prisioneiros de guerra soviéticos e a repressão da resistência nos territórios ocupados. As ordens de Jodl não apenas eram executadas, eram enviadas com precisão, acompanhadas de instruções para que nenhum soldado fosse processado por seu cumprimento. Cada assinatura sua ampliava o alcance do terror, e sua reputação entre os oficiais superiores refletia um respeito frio e calculista. Era temido por sua capacidade de organizar e planejar, mas também desprezado por seu servilismo em relação a Hitler. Jodl nunca foi um homem de emoções visíveis. Sua lealdade ao Führer era absoluta e, frequentemente, mostrava-se distante da realidade humana de suas decisões. Enquanto milhões de pessoas sofriam e morriam, ele permanecia em seu escritório, revisando mapas, calculando movimentos de tropas e assinando ordens que asseguravam a continuidade do extermínio. A eficiência com que operava escondia uma indiferença moral que o tornava tão perigoso quanto qualquer comandante no fronte. Quando a maré da guerra mudou e a Alemanha começou a perder território, Jodl permaneceu firme em sua obediência. Participou do planejamento da defesa do Reich e da coordenação de movimentos estratégicos desesperados, consciente de que a derrota era inevitável. Em abril de 1945, assinou a rendição incondicional das forças alemãs aos aliados, um ato que selou seu destino e o entregou à justiça internacional. Após a captura, Jodl foi levado a Nuremberg, junto com outros altos comandos do Reich. No tribunal, enfrentou acusações de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os promotores apresentaram provas irrefutáveis, ordens assinadas de próprio punho, correspondência que demonstrava seu conhecimento de assassinatos sistemáticos e da destruição de vilas inteiras, assim como testemunhos de oficiais subordinados e sobreviventes dos campos de concentração. Jodl adotou uma atitude surpreendentemente fria durante o processo. Admitiu que muitas ordens eram ilegais, mas apresentou-se como um subordinado que cumpria unicamente seu dever militar. Tentou distanciar-se da responsabilidade moral, insistindo no fato de que a obediência era a base da estrutura militar e que sua lealdade ao Führer estava acima de qualquer julgamento pessoal. Contudo, os juízes rejeitaram essa defesa. A magnitude de seus
seus crimes era tal que a obediência cega não poderia ser uma desculpa. Seu papel foi considerado ativo, consciente e essencial para a execução de planos genocidas e repressivos. Os testemunhos contra ele foram aterrorizantes. Os sobreviventes descreveram como suas ordens permitiram a execução em massa de prisioneiros de guerra soviéticos, a destruição de vilas e a repressão brutal da resistência na França, Noruega e nos Balcãs. Cada documento apresentado reforçava a imagem de um homem meticuloso, frio e impiedoso, cuja visão da guerra era desprovida de qualquer humanidade. A evidência não deixava espaço para dúvidas. Alfred Jodl era culpado. O veredito final foi emitido em 1º de outubro de 1946. Culpado por todas as acusações. A pena, morte por enforcamento. Decidiu-se que sua execução seria um ato público de justiça, embora contido na prisão de Nuremberg, para enviar uma mensagem sobre a derrota do mal absoluto. Não haveria uma cerimônia militar nem condecorações. Não haveria compaixão, apenas o julgamento da história e da lei. O encarregado da execução foi o sargento-mor John C. Woods, cujo método havia conquistado a reputação de cruelmente ineficaz. Woods não buscava rapidez nem misericórdia. Sua técnica assegurava que a vítima sofresse por minutos, um reflexo dos horrores infligidos por aqueles que condenava. A forca foi preparada com cuidado, com um alçapão deliberadamente estreito e uma queda calculada para prolongar a agonia de Jodl. Na madrugada do dia 16 de outubro, Alfred Jodl foi escoltado até a sala de execuções. Caminhou com o porte rígido de um militar, mas seus passos eram lentos e medidos, consciente de que o fim era inevitável. Seus olhos percorreram a sala, observando as testemunhas e os guardas, sem mostrar medo, mas tampouco arrogância. Ao subir os degraus em direção à forca, percebia-se uma mistura de resignação e tensão contida. O sargento Woods colocou a corda ao redor de seu pescoço e verificou o mecanismo. O alçapão se abriu e Jodl caiu. A corda não quebrou seu pescoço. Começou imediatamente a convulsionar. Suas pernas se agitavam violentamente e seu tronco se arqueava em espasmos. Seus olhos se arregalaram pelo horror, refletindo o desconforto extremo e a falta de ar que o envolvia. Por mais de 25 minutos, Alfred Jodl lutou para respirar. Um espetáculo grotesco que ressoava com os horrores que ele mesmo havia autorizado durante a guerra. As testemunhas descreveram um gorgolejar angustiante que escapava de sua garganta, cada espasmo acompanhado de movimentos violentos que abalavam quem observava. Não houve intervenção para abreviar o sofrimento. A intenção era clara, que a justiça mostrasse, da forma mais crua possível, a consequência do mal deliberado. A agonia de Jodl foi um espelho do desespero que milhões de pessoas haviam sentido sob suas ordens. Finalmente, à 1h48 da manhã, Alfred Jodl parou de se mover. Seu corpo foi removido da forca e levado ao necrotério, onde seria cremado. Suas cinzas foram espalhadas no rio Isar, garantindo que não restasse nenhum memorial ou lugar de tributo para um dos arquitetos do terror nazista. Não houve funerais nem lamentos, apenas a lembrança de um homem que viveu entre mapas, ordens e estratégias e que morreu enforcado, reduzido a um corpo trêmulo pela asfixia prolongada. Alfred Jodl morreu exatamente como havia vivido, subordinado a um líder malévolo, eficiente na organização da morte, alheio à compaixão e desprovido de um genuíno remorso. Sua agonia final refletiu, de forma brutal e literal, o sofrimento que milhões haviam padecido por suas decisões. Foi um encerramento simbólico de uma vida que havia sido dedicada à obediência cega e à execução sistemática do mal. Os historiadores posteriores analisaram os processos e a execução de Jodl como um exemplo de responsabilidade individual na cadeia de comando. Sua morte foi mais do que uma punição. Foi um lembrete de que, mesmo aqueles que acreditam estar protegidos pela estrutura militar e pela obediência absoluta, não podem escapar das consequências de suas ações. A forca, a agonia e a cremação simbolizaram a derrota definitiva do homem que se erguera como arquiteto da guerra e da morte. Alfred Jodl, de 54 anos, terminou sua existência enforcado, convulsionando por 25 minutos, vítima de um mecanismo projetado para prolongar seu sofrimento. Não houve compaixão nem cerimônia. A justiça havia decidido que seu fim fosse implacável e metódico quanto os crimes que ele havia organizado, transformando sua morte em uma lição indelével da história humana. Mas isso faz parte da nossa história mundial. Se as informações agradaram vocês, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho para ver mais conteúdos como este, nos presenteiem com um like e comentem qual vocês querem que seja o nosso próximo vídeo. Até breve.